problema da mudança climática não é um problema do futuro. O futuro já chegou. O futuro já chegou. Ele já não está batendo na nossa porta. Ele já está na antessala. Olá, boa tarde, boa noite. Eu volto a apresentar novamente o vídeo. A partir de um quadro, este quadro nos mostra de onde vêm as emissões de gases de efeito estufa, ou seja, dos setores econômicos, de atividade econômica, o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, ou seja, da agricultura, das indústrias e dos serviços. Esse quadro eu acho fundamental para todas aquelas pessoas que se interessam pelo problema que nós estamos atravessando com relação à desregulação ecológica. Porque, ao observar um pouco esse quadro, a gente tem a dimensão do problema que nós temos que enfrentar e a curto prazo, que estamos extremamente atrasados. Mas vamos agora ao quadro. Ele tem uma forma aí de pizza. Então, nós vamos começar pelo setor industrial, o setor secundário. O setor secundário ele é mais ou menos responsável por 44% de todos os gases de efeito estufa. Ali nós temos no quadro o azul, 20%. Esses 20% em azul são as emissões de gases de efeito estufa provenientes de centrais a carvão para a produção de eletricidade mundial. E quando as pessoas falam que há uma transição iniciada energética, não é tão verdade assim, porque hoje existem em execução e em projeto no planeta 600 centrais a carvão sendo construídas ou projetadas. Agora vamos passar para a cor abóbora. Esses 7% cor de abóbora são centrais a gás para produção de eletricidade também. E um pouco com óleo combustível. Se faz muito pouco com a eletricidade com petróleo, não é? A vantagem do gás natural, que é o metano, é que ele emite aproximadamente 40% menos de CO2 do que o carvão. Agora, nós não podemos nos esquecer de um problema seríssimo. É que entre 67% a 70% da eletricidade produzida no mundo é feita com carvão e gás, e um pouco de petróleo. Outro segmento do setor industrial é o cimento. O cimento responde, que está ali com a cor cinza, aproximadamente de 5% a 6% das emissões de gases de efeito estufa, essencialmente CO2. E se a gente tem em conta que a produção hoje de cimento no planeta é da ordem de 4,6 bilhões de toneladas anuais, a metade delas na China, é algo impressionante, porque são 600 quilos, um pouco mais de meia tonelada para cada habitante do planeta. Com respeito à outra parte do setor industrial, são 11%. E aí engloba todo tipo de siderurgia, metalurgia, mecânica, as indústrias químicas, alimentares, construção civil, refinarias, têxteis. Então, todo esse tipo são 11%. Aqui é um segmento que predomina o CO2, mas há também emissões bastante importantes de metano, sobretudo nas refinarias, e um pouco de óxidos nitrosos. Para vocês terem uma ideia,
Só o aço, desses 11%, a produção de aço é 4%, são 4% das emissões de CO2. Agora nós vamos passar para o setor terciário serviços. Então, nós temos em azul claro 5%. Isso aí corresponde às caldeiras, tanto para aquecimento de residências e para não só de residências, mas do setor industrial, comercial, e também para a cocção de alimentos, incluindo aí o gás natural. É bastante diversificado. O segundo setor é o setor do transporte. Esse é a espinha dorsal da mundialização. É o sistema sanguíneo da globalização. O transporte, ele responde por 14% das emissões de gases de efeito estufa, essencialmente CO2. E eu sempre insisto nesse aspecto, porque tudo que é transportado no planeta é graças ao petróleo. Eu digo quase tudo, porque entre 95% a 96% de tudo que é transportado, seja uma agulha, seja o que for, é feito por petróleo. Para vocês terem uma ideia, o planeta consome atualmente 100 milhões de barris por dia. Se um barril tem mais ou menos 80 centímetros de comprimento, que é uma medida que era usada, porque quando se começou a explorar o petróleo, eles usavam o barril de arenque, para preencher um barril de arenque. O barril tem 80 centímetros, mais ou menos, de altura por 45, 50 de diâmetro. Se nós colocarmos esses 100 milhões de barris, vira um oleoduto que dá 2 voltas em torno da Terra pela linha do Equador. Ou seja, é isso que 80% disso vai para o espaço, no mesmo dia, sob a forma de CO2. 6%, como eu disse, é transporte dos 14%, são os veículos de transporte de passageiros individuais, em geral, né? São aproximadamente, o número de veículos no mundo é de 1,3 bilhão atualmente. O transporte de carga corresponde a 4% das emissões de CO2, essencialmente de caminhões, né? E são vitais dentro de uma sociedade, porque as grandes cidades elas são abastecidas por um fluxo contínuo de mercadorias que praticamente o estoque dura muito pouco tempo, sobretudo de alimentação. Então, quando para esse setor do transporte, vira um problema sério. Em seguida, nós temos o transporte aéreo, que emite 2% das emissões de gases de efeito estufa, juntamente com o transporte naval. A vantagem do transporte naval é que é a maior parte em volume de coisas transportadas é feito pelo transporte naval. Finalmente, vamos falar do setor primário ou agricultura. A agricultura no planeta é responsável por 30% das emissões de gases de efeito estufa. Sendo que desses 30%, 20% é para produção de alimentos, né? É a parte verde do gráfico. O CO2 no setor da produção de alimentos não é muito importante, ele é essencialmente em função dos veículos e equipamentos que são utilizados que emitem CO2. Mas a principal parte das emissões provém da fermentação entérica dos animais, particularmente, sobretudo, dos ruminantes, porque eles emitem metano pelo arroto e pelo pum,
pela decomposição do estrume desses animais, que sejam suínos, ou caprinos, ou o que for, que essencialmente do estrume vem uma parte de nitrogênio e de metano, pela fertilização nitrogenada, porque a agricultura, sobretudo a moderna, ela depende de adubos, e para se fazer adubo se usa essencialmente o gás natural extraído do petróleo, se precisam 3 toneladas de gás para poder se fazer 1 tonelada de adubo. Então, a fertilização nitrogenada emite os óxidos nitrosos. As culturas irrigadas também são outros elementos que produzem o metano. Para vocês terem uma ideia que do seguinte, a fermentação etérica, o metânio e o peso da agricultura e, sobretudo, da produção de alimentos, provém do fato de que o metano é de 25 a 27 vezes mais danoso, e ele aquece 25 vezes mais do que o CO2. Aí nós passamos para a modificação do uso do solo, que corresponde a 10%, que é o marrom. Isto é o que ocorre no Brasil, que está ocorrendo na África, um pouco na Indonésia, um pouco na Ásia, que é a transformação de ecossistemas naturais em ecossistemas artificiais, ou seja, a agricultura ou a pastagem, ela ocupa e destrói os espaços naturais. Leiam Queimadas, Desmatamentos, e um pouco da agricultura de terra queimada também, que é empregada na África e na Índia, um pouco nas Américas, na América do Sul, América Central, mais um pouco. Então, quando nós assistimos ao que ocorre na Amazônia, corresponde a essa modificação do uso do solo pelas queimadas que emitem CO2, bastante CO2, mas também metano. E, finalmente, nós temos em cinza claro, são os outros que aí enquadram uma série de outras atividades que é até difícil classificá-las, como o tratamento de dejetos, aterros sanitários, incinerações e, sobretudo, os fluidos de refrigeração, que usam muito CFC. Só agora, para finalizar, eu vou dizer o seguinte: nós teríamos que dividir por 3 essas emissões até 2050, 2060, para que não se ultrapasse os 2 graus centígrados de aquecimento médio do planeta, né? E o problema que hoje, e que está deixando muita gente preocupada, é que o problema da mudança climática não é um problema do futuro. O futuro já chegou. O futuro já chegou. Ele já não está batendo na nossa porta. Ele já está na antessala. Entendeu? É extremamente urgente de resolver esse problema. O ano passado, todo mundo viu o que aconteceu na Austrália, na Califórnia, no Pantanal, na Sibéria, não é? Em termos de eventos climáticos e extremos, incêndios, também furacões, inundações. Não é? Agora, nesse momento aqui, o que está ocorrendo na Alemanha, na Europa, um pouco na Suíça, na Bélgica, em Luxemburgo, na Áustria, no Iraque. No Iraque está com um problema de seca. O Irã também hoje está com um problema de seca, de falta de água. No Brasil, nós estamos entrando num período de seca. Madagascar agora tem 1 milhão de pessoas que, pela primeira vez, é um fenômeno inédito. Lá houve uma seca espantosa que está deixando 1 milhão de pessoas sem condições de comer.
está ocorrendo na Índia, na Califórnia, no Canadá, na Sibéria, isso agora. Na Sibéria e em certas regiões do Canadá, a temperatura naquelas regiões frias alcançaram 49 graus, coisa nunca vista. E a gente tem que levar em conta que, se aumentar a temperatura, nós não temos condições de viver 24 horas em um lugar, 2 dias, sei lá, 1 dia, 2 dias, em um lugar a 50 graus. Então, nós vamos ter uma série de áreas do planeta que vão se transformar em lugares que a gente não consegue mais sobreviver. Esses fenômenos vieram e eles chegaram aqui e somente podem se agravar. E outra coisa, tudo vai mudar nos próximos 20, 30 anos. Agora, o que fazer? Essa é a grande questão e essa é uma questão urgente. Ela já não está mais no campo da ciência. Todas as projeções que foram feitas, os estudos, estão se verificando. E estudos que já foram feitos há 20, 30 anos atrás, e até com agravante, ainda pior do que se estava imaginando. A questão hoje é política. São problemas de decisões políticas. Não está mais no campo. E depende da pressão da sociedade civil, particularmente dos jovens hoje, porque são eles que vão ser os mais afetados por essa desregulação ecológica, por essa mudança climática. É urgente. E é necessário pressioná-los. Até porque não é só um problema do Brasil, ainda que no Brasil seja grave, todo mundo trabalha no curto prazo. Digamos assim, sei lá se existe a palavra, são todos curtoprazistas. Eles só estão pensando no espaço de 2 anos e, por outro lado, também não têm a menor dimensão do que está acontecendo no planeta. Por outro lado, é necessário não só se mobilizar e aumentar o nível de pressão sobre as pessoas que têm decisão, como nós temos que pensar, prospectar, imaginar como pode ser o mundo de amanhã, o nosso modo de produção e consumo que seja sóbrio e que seja compartilhado. Porque, do contrário, vai ser terrível. Bom, eu agradeço e boa noite a todos e até a próxima.